Olá, seres humanos, aqui estamos novamente e hoje eu trouxe um convidado especial aqui para o programa, um cara que mora lá no Japão, literalmente lá do outro lado do mundo. Se apresenta aí pra gente, Wilton, do Todo Dia Podcast. Olá pessoal, meu nome é Wilton, mas pode me chamar de Will. Sou o cara que mora no Japão. Eu tenho um podcast chamado Todo Dia Podcast, que deveria sair todo dia, mas sai de vez em quando, porque eu tô numa fase de divulgar e de mostrar pro pessoal, né? Porque de repente eu gravo um episódio que fica muito legal e aí eu fico, pô, esse episódio tá legal pra divulgar. Então ele não tá saindo todo dia, mas deveria sair e é isso aí. Eu pelo menos, não sei você, mas eu pelo menos eu não conseguiria gravar, tipo, todo dia um podcast. Eu no ritmo que eu tô, geralmente eu gravo um por semana, e tipo, um por semana, às vezes eu já acho que eu me forço um pouco a gravar, todo dia eu não conseguiria nem fudendo gravar. Acho que o que acontece é que eu tô morando no Japão há 4 anos, né? Uhum. E eu meio que perdi esse elo de conversar com as pessoas em português, me expressar em português, colocar pra fora as coisas que eu penso em português. Uhum. Então acho que eu acumulei de 4 anos, tudo que eu acumulei de 4 anos eu tô conseguindo soltar pelo podcast. O que é uma coisa boa, é meio que um meio de você, às vezes, até desabafar um pouco, de ter alguém pra conversar Sim. em português e tal, já que... Aliás, Sim. aí no Japão Sim. você conhece muitos brasileiros, muita gente que fala português ou não? Eu conheci na época que eu trabalhei em fábrica, que eu fiz aquele trabalho de DKSEG, sabe? Que você vai pra uma fábrica e você faz trabalho que o japonês não quer fazer. Aí eu conheci bastante brasileiro. Mas aí depois eu mudei de área, fui pra uma empresa de games, e aí na cidade que eu tô morando já não tem tanto brasileiro assim, porque não é uma região de fábrica, assim, por se dizer. Então aqui tem meu contato com brasileiro é quase zero. Tirando a minha família, eu não converso em português com ninguém. Entendi. Bom, aliás, você já meio que respondeu um pouquinho da minha primeira pergunta. A primeira pergunta é bem clichê. Eu acho que já devem ter te feito bastante. Quem sabe até. Na real, eu ainda não ouvi o podcast que você fez com o Hernani, então não sei se ele perguntou isso pra você. Mas enfim, aí pro pessoal que tá ouvindo, eu separei 3 perguntas pro Wilton responder, que são perguntas que são tanto curiosidade minha quanto material, quem sabe até de estudo, principalmente a terceira pergunta. Mas enfim, então a primeira pergunta seria: há quanto tempo você tá morando no Japão? Só que você já respondeu, 4 anos. E como tem sido a experiência para você, de você ter nascido no Brasil, ter sido criado no Brasil e depois ter ido aí pro Japão? Como foi para você essa mudança? 4 anos de Japão. Para mim essa mudança foi meio que a realização de um sonho, né? Praticamente a vida inteira eu sempre tive esse sonho de vir para o Japão e viver aqui, trabalhar aqui e construir a minha vida aqui. Eu sempre tive esse interesse, sempre almejei conquistar isso e eu conquistei, eu consegui. E eu já posso adiantar que conquistar sonho não é uma coisa muito legal, não. Dá um vazio, cara, porque muita gente tá muito preocupada em chegar lá logo no lugar, sabe? E eu acho que a melhor fase é a viagem. Você tem que aproveitar a viagem ao invés de querer chegar logo no lugar. Então, a época que eu tava me preparando para vir para cá foi bem mais interessante do que já estar aqui. Nos primeiros dias, claro, você está realizando um sonho, aquela coisa legal, tudo é novidade, todo dia você aprende uma coisa nova, você aprende uma coisa diferente, mas aí o tempo passa e você acaba caindo numa rotina, não tem como, você cai numa rotina e acaba se tornando uma coisa não tão interessante quanto era quando você estava sonhando em estar aqui. Mas viver no Japão, a principal coisa que me pega aqui é a segurança, que vindo de São Paulo, que é aquela bagunça, aquela loucura, é assalto direto. Meu pai, por exemplo, trabalhava nos Correios e vira e mexe acontecia de sequestrarem o carro dos Correios com ele dentro e roubarem as coisas do carro e roubarem o uniforme dele, sabe? Às vezes acontecia de meu pai não voltar do trabalho tão cedo, aí ficava todo mundo preocupado, o que aconteceu, porque ele estava na delegacia dando um depoimento que ele tinha sido assaltado, sabe? Então aquela preocupação, aquela tensão de estar morando em São Paulo, você sair para ir trabalhar, não saber se você vai voltar,
Mas aqui no Japão, cara, eu consigo andar na rua mexendo no celular tranquilo, eu carrego o notebook na minha mochila, eu ando, sei lá, com dinheiro na carteira, né? No Brasil eu andava no máximo com meus documentos e, sei lá, um cartão de crédito. Eu não andava com dinheiro na rua, mas aqui eu posso andar com dinheiro tranquilo. Então, na questão de segurança, é o que mais me pega aqui no Japão. E o que mais? Na questão de sociedade, o pessoal aí que tá só ouvindo o áudio não vai ver, mas eu sou negro. Então é interessante esse contraste de ser um único cara na rua, diferente de todo mundo. Não sei se você consegue. Eu imagino que a população geral daí do Japão é tudo branco, né? Sim, os amarelos. Sim. E aí ao mesmo tempo que é estranho você saber que dentro de um prédio você é o único cara negro. No meu trabalho eu sou o único cara negro. Ao mesmo tempo que é meio estranho, meio esquisito, também dá um ar de tipo, pô, que legal, né, que eu tô aqui. Então tem esse aspecto também, tipo, você entra numa loja, o pessoal já percebe que você não é dali, e aí eles tentam te tratar de um jeito diferenciado, mas não no sentido de com preconceito, essas coisas, não no sentido de eles bater o olho, sabe que eu sou estrangeiro, eles já têm meio que uma concepção de como eu sou, aí já vem falar comigo em inglês, essas coisas. Então é diferente. Entendi. E já rolou alguma situação assim, por conta de você ser negro e praticamente todo mundo aí branco, já rolou assim uma situação que é implicitamente racismo, alguma coisa desse tipo? É que eu acho que as pessoas confundem muito racismo com preconceito, sabe? Racismo, eu acredito que seja você olhar para uma pessoa de uma raça diferente e falar, essa raça é inferior, esse cara, sei lá, esse cara é inferior a mim pela raça que ele tem. Já sim. Preconceito, eu vejo como algo, por exemplo, você vê um cara mal vestido entrar numa loja de joias, por exemplo, aí você fala, pô, esse cara não é bem o público-alvo dessa loja, o que esse cara tá fazendo aqui? E aí você já não vai tratar ele tão bem quanto você trataria um cara que normalmente entra nessa loja, né? Eu meio que vejo por esse sentido. Então a situação que aconteceu comigo, acho que foi mais uma questão de preconceito do que racismo, talvez, que foi um dia que eu perdi o último trem pra voltar pra casa, eu tinha ido num show, alguma coisa assim, e aí eu não tinha o que fazer, eu tinha que esperar até 4 horas da manhã pro trem abrir de novo e eu poder pegar o trem de volta pra casa, né? E aí, como eu não tava muito afim de ficar, sei lá, dormindo na estação igual um morador de rua, aí eu decidi ficar dando voltas na cidade, caminhando. Eu vou caminhar até dar 4 horas da manhã, vou vendo os lugares, vendo que tem, vendo que não tem, até dar 4 horas da manhã. E aí deu 4 horas, eu vou pra estação de trem, pego o trem e volto pra casa, né? Só que aí o que aconteceu? No meio do caminho, eu fui parado pela polícia. Eu acho que eles acharam meio estranho, o cara negro, diferente, andando pela rua, perambulando pela rua sem rumo, sabe? Aí eles me pararam. Só que o cara me tratou relativamente bem, assim por dizer. Eu acho que eles desconfiaram que eu era traficante, alguma coisa assim. Eles revistaram minha mochila, revistaram minha carteira. Procurando droga, eu acho, né? Mas me tratou relativamente bem, né? Perguntou o que eu tava fazendo, eu expliquei que eu tinha perdido o trem, que eu tava esperando há 4 horas pra poder pegar o trem de volta. Aí perguntou de onde eu era. Aí você fala Brasil, aí já começa todos aqueles clichês, né? Já começa a falar de samba, já começa a falar de futebol. Aí papo vai, papo vem. Aí tudo ok? Ah, então tá beleza. Então boa sorte aí pra você esperar o trem. E o cara foi embora. Mas aí, depois que isso aconteceu, eu pensei, cara, se eu fosse branco ou se eu fosse japonês, será que a polícia teria me parado também? Fiquei com esse questionamento aí. Mas acho que foi essa a única vez que eu senti uma coisa meio estranha, assim, por assim dizer. Entendi. O que não é, digamos, tecnicamente não é uma situação de racismo, assim, implícito, porque, tipo, realmente é estranho. Um cara, sei lá, 3 horas da manhã, dando voltas, assim, nos lugares, os lugares, assim, desertos. Eu acho que, sei lá, mesmo se fosse um cara branco, quem sabe um japonês... Não sei se a polícia teria chegado a parar, mas de qualquer forma é estranho. Um cara 3 horas da manhã, 2 horas da manhã andando por aí meio sem rumo e tal. Então, eu tecnicamente também não diria que foi um caso de racismo.
Aliás, você falando isso me pôs pra pensar, será que aqui no Brasil tem mais racismo do que aí no Japão? Tipo, racismo de racismo mesmo, não de tipo preconceito. Sério, o que você acha? Não sei. Eu acho que no Brasil também o que funciona mais é o preconceito, né? Acho que o brasileiro vê, por exemplo, um cara negro e aí já imagina, sei lá, um cara negro mal vestido. Já imagina, o cara é da favela, o cara gosta de ouvir o rap, o cara gosta de ouvir o funk, e aí ele já puxa pelo lado do que ele acha que aquela pessoa é, sabe? Uhum. Não é tanto, por exemplo, que você tem nos Estados Unidos, que lá é bem segregado mesmo. Você tem o bairro só de negros, o bairro só de branco, e se você vê um negro indo num bairro de branco, aí isso causa uma estranheza. Se você vê um branco indo no bairro de negro, isso causa problema, causa tiroteio, sei lá o quê. Então, acho que o brasileiro é mais preconceituoso do que racista, eu acho. Entendi. Bom, que bom então que não teve esse problema aí e tal. Mas posso falar um negócio? Diga. Acho que racismo mesmo, eu sofri quando eu morei na China. Na China, sim, eu senti um... Uhum. pouco de racismo. Você passou quanto tempo na China? Na China foram 6 meses, mais ou menos. Né? Entendi. E nesses 6 meses que você passou lá, você passou por situações mais agradáveis do que em 4 anos no Japão? Sim. Porque lá na China existe um esquema de cor de pele, sabe? Eles têm um negócio cultural deles que tipo, quanto mais clara castas? for a cor da pele... Oi? Tipo castas, digamos assim? Não, é que pra eles quanto mais claro for a cor da pele, mais pura a pessoa é. Eles têm esse conceito na cultura deles. Entendi. Que vem de onde? Uma pessoa de pele de cor clara, geralmente é uma pessoa que está sempre dentro de um lugar, ou seja, alguém da realeza, alguém burguês, está sempre dentro de um escritório, está sempre dentro de um palácio, alguma coisa assim, sabe? Já o pessoal com pele mais escura é geralmente o pessoal que trabalha no campo, então é o trabalhador, é o pessoal mais pobre, né, que está em contato mais com o sol, aí a pele escurece. Então tem muito disso na China, de quanto mais clara a pele, mais pura a pessoa é, eles querem dizer, né? Entendi. E aí você imagina, sendo negro, indo pra China, eu sou o cara mais impuro lá, né? Aí o que aconteceu comigo? Foi um dia que eu tava dentro do trem, eu sempre ia ver com trem, né? Eu tava dentro do trem e entrou uma moça na minha frente e ela não percebeu que eu tava na frente dela, né? Ela não percebeu, ela ficou, tipo, colada na porta e eu atrás dela. E aí passou umas 2, 3 estações, tava tudo bem, tava tudo tranquilo, sabe? Aí o trem deu aquela chacoalhada e foi quando ela percebeu que eu tava atrás dela. E ela olhou pra mim. A partir do momento que ela viu que eu tava atrás dela, ela começou a fazer uma cara feia e ela começou a olhar pra trás. Sabe quando a pessoa tá com nojo de alguma coisa? Sim. Ela começou a olhar pra trás, assim, pra mim, como se ela tivesse com uma cara de nojo. E ela começou a tapar o nariz como se eu fosse o cara mais fedido do mundo, sabe? Caralho. Aí eu falei, é estranho isso aqui, né? Sim. Quando ela não percebeu que eu tava atrás dela, tava tudo bem. Aí depois que ela percebeu que eu tava atrás dela, ela começou a agir de um jeito completamente diferente. Eu acho que essa foi a maior experiência, assim, de preconceito que eu senti na China. Mas os chineses, em geral, eles não estão muito acostumados com estrangeiro, né? Então acontece muito de você estar lá e as pessoas te parar na rua pra pedir pra tirar foto com você, pedir pra tocar no seu cabelo, pedir pra você falar alguma coisa em inglês com elas. Tem muito disso lá na China, porque o país abriu recentemente, né? Então eles não têm esse costume. Que nem, por exemplo, ir alguém de Marte no Brasil. Vai todo mundo querer parar com um marciano pra tirar uma foto com ele. É isso que eu senti. Entendi. Até porque entre China e Japão, eu imagino que seja muito mais o sonho assim das pessoas ir pro Japão do que pra China. Tipo, se você estudar a China, você vai ver que a China, apesar de ser um país em desenvolvimento, a China é um país ainda fudido em alguns termos. Então, tipo, por isso mesmo acho que também não entra muito estrangeiro, e também pela questão de que sempre foi um país, sempre não, mas nas últimas décadas sempre foi um país muito fechado, um país que flertava, digamos assim, com o socialismo. Então é meio compreensível assim de eles não receberem muita gente fora e tal, e também de ter um estranhamento maior. Mas, sim, verdade. Mas enfim,
Bom, podemos ir para a segunda pergunta? Bora. Então vamos lá. Então a segunda pergunta seria: quais são as diferenças culturais que você percebeu entre o Japão e o Brasil? Você percebe que os costumes daqui são muito diferentes dos costumes daí? E como é para você lidar com isso daí? Acho que caiu. É um paralelo interessante das diferenças culturais. No Brasil tem muito a cultura da gambiarra, sabe? Uhum. Dá um problema em alguma coisa, se precisa resolver um problema, você vai muito pelo lado da gambiarra. O jeito mais fácil e mais simples de resolver, você vai lá e resolve. Uhum. Já aqui no Jeito Japão, brasileiro. eles são muito metódicos. Caralho, caiu de novo. Esse problema. A gente vai fazer isso. Aí vai lá, ok, vamos aplicar a resolução do problema, vamos. Aí vai lá e aplica. Aí depois faz mais uma reunião, aplicamos a resolução do problema. Resolveu o problema? Não resolveu o problema. Resolveu o problema, mas resolveu 90%. Então, o que a gente pode fazer para resolver esse problema 100%? Aí faz mais uma reunião para tentar resolver o problema mais 10%. Aí vai lá, resolveu o problema 100%. Ainda falta 1%. Então vamos fazer mais uma reunião para ver o que a gente errou para poder resolver esse problema, sabe? Então eles são bem mais metódicos, eu acho. No Brasil a gente tenta resolver do jeito que dá, sabe? Desde colocar um bombril na antena da TV até, sei lá, colocar um clipe de papel no chinelo que arrebentou. O japonês tenta fazer tudo o mais certinho possível para evitar a maior quantidade de problemas possíveis. Uhum. E isso acho que se aplica também pro lado da lei. Brasileiro é meio que não dá tanta importância assim para lei. Eu acho. Já aqui no Japão, por exemplo, você vai atravessar a rua, se o sinal tá vermelho e não tá passando nenhum carro, mesmo assim o japonês fica parado esperando o sinal ficar verde para ele poder atravessar, sabe? No Brasil não tem muito disso. Se não tá passando nenhum carro, você vai lá e passa correndo e um abraço. Aqui já não tem tanto isso. Então essa é a minha diferença cultural que eu vejo. Isso é algo que vem desde a educação deles? Eles são instruídos, tipo, na escola a serem assim? E pelos pais também? Sim, é tudo bem certinho, tudo bem corretinho. É claro, tem suas exceções, né? Tem os japoneses que é preguiçoso, tem o japonês que faz os negócios errados. Mas se você for botar tudo numa estatística, a quantidade de pessoas que tenta fazer a coisa certa é maior em relação às pessoas do Brasil, que é maior em relação às pessoas que não querem fazer a coisa certa, né? Sim. E se for tentar analisar assim, tem tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. O lado bom do brasileiro fazer as coisas na gambiarra é que ele resolve o problema na hora, né? Resolveu, pode te dar um segundo problema mais na frente, mas ele resolveu. Japonês não, japonês é um processo muito mais lento para resolver as coisas, eu acho. Mas aí também quando resolve, geralmente não dá problema, ao contrário do brasileiro. É definitivo. O brasileiro você vai fazendo reboco na parede, sabe? Ao invés de derrubar a parede, reconstruir tudo, você vai fazendo reboco até ficar tudo bonito. Entendi. E além desse lance do povo ser mais metódico, mais certinho e tal, tem mais grandes diferenças assim culturais que você percebeu aí no povo japonês? Deixa eu ver. Aqui, uma coisa que eu também percebi é que o japonês, eu acho que eles pararam muito nos anos 90, né? Desde daquela crise de 2009, antes o Japão era um sinônimo de alta tecnologia, etc. Mas eu sinto que eles deram uma parada nos anos 90 e eles meio que pararam de crescer, eles estão meio estagnados. Mas assim, a mentalidade... Oi? Não, diga. Pode falar. Eu ia perguntar, mas em que sentido que eles pararam assim nos anos 80? Nos anos 90? Não é 90. Sim. É que eles ainda estão com aquela mentalidade de preservar aquela época boa dos anos 90, que eles estavam em crescimento, que o Japão era uma das grandes nações do mundo. Então eles estão meio estagnados nessa mentalidade ainda de
vamos tentar manter aquilo, e eles não estão acompanhando muito as evoluções do resto do mundo, sabe? Eu acho que a Coreia já passou, a Coreia do Sul já passou o Japão nisso, a China, de uma certa forma, também já passou. Então eles ainda estão com aquela mentalidade meio dos anos 90, dos interesses deles, das coisas que eles seguem, das coisas que eles gostam. Então eu acho que eles estão meio presos nos anos 90 ainda. Mas já o brasileiro, o problema do Brasil é que a política socialista está meio impregnada na cabeça do brasileiro, né? Então tem todo aquele aspecto de briga de classes, essas coisas. Então o brasileiro ainda está muito preso nisso. Já é complicado falar. Aqui no Brasil, de uns tempos pra cá, especialmente entre a classe jovem, é tudo esquerda, direita, é rico contra pobre, é branco contra negro e por aí vai, ateu contra cristão. Formou uma verdadeira dicotomia gigantesca, principalmente entre os jovens. O que, pelo menos eu morando aqui no Brasil, falando aqui, tipo, como estão as coisas por aqui, tá bem, assim, dividida as coisas. Então, por exemplo, jovens que são de direita, tem um lugarzinho que eles se reúnem, e só que eles não trocam ideia praticamente com ninguém que é de esquerda. O povo que é de esquerda se reúne em outros lugares, tem outros hábitos, não troca ideia com ninguém que é de direita. Tipo, tá um negócio muito assim, de luta de classes, praticamente, literalmente, digamos assim. Entendi. Aqui o jovem, basicamente, ele se preocupa com o anime que ele assiste, com abaixo dos 12 anos, com alguma coisa relacionada à tecnologia dos anos 90, alguma coisa de robótica, alguma coisa de videogame, e paquera, né? Namoro, essas coisas. Sim. O povo aí não é tão politizado como o povo daqui, né? Aqui, política é considerada um negócio de velho, sabe? Geralmente, se você chega numa rodinha de amigos e comenta de política, eles falam, sai daqui, seu velho. É uma coisa bem de gente com uma idade mais avançada mesmo. O jovem não conversa muito sobre política, né? É muito difícil. Entendi. Uma coisa que eu acho ótimo o que eu acho ótimo porque no Brasil tudo descamba pra política, né? Você tá falando de uma bala que você comeu ontem, já vem um assunto político no meio e já embanana tudo. Aqui já não tem muito disso. Você consegue conversar numa boa, assim. Entendi. Eu acho que eu me lidaria melhor com o povo daí do que com o povo daqui, porque, tipo, eu pelo menos eu curto muito mais conversar sobre um anime, sobre um mangá, sobre um jogo de videogame, sobre um jogo de computador, do que ficar discutindo política, discutindo teoria marxista, ou discutir se o socialismo funciona ou não, discutir se o capitalismo é ruim ou não. É muito chato esse tipo de coisa. E o que eu percebo muito aqui é que o pessoal tenta pagar muito de inteligentão, de tipo, é cheio de discurso em rede social, só assiste filme cult, filme francês. Nossa, olha como eu adoro filme francês. Aqueles filmes com crítica social foda. E, mano, não que não seja legal uma vez ou outra você discutir isso, uma vez ou outra você assistir um filme francês, beleza. Mas, mano, é só isso, mano. É só discutir política, discutir o cenário político atual, se o Lula deveria ter sido preso ou não, notícias do Jornal Nacional. É tudo muito chato, velho. Muito chato. Sim. Acho que virou a chave em 2013, né? Quando teve aquela onda de protestos aí. Aí caiu a máscara de todo mundo, aí quem era direita virou direitão, quem era esquerda virou esquerdão, e aí começou a bagunça. Eu, graças a Deus, eu vim embora em 2014 e me livrei um pouquinho disso. Sim, sorte sua mesmo. Porque eu diria que, assim, de uns 10 anos pra cá... Assim, há 10 anos a coisa não era assim tão na cara, não era tão chato, mas eu acho que há 10 anos pra cá que começou esse negócio chato pra caralho. Eu acho que tudo começou quando começou a ter rede social assim, a alcance público, digamos assim. Quando a rede social começou, todo mundo começou a usar Orkut, todo mundo depois foi pro Facebook, começou essa merda, começou a merda aí. Porque virou tudo discursinho político. E aí começou gente excluindo gente por causa de discurso político. Aí o cara entra no perfil do outro, viu que curtiu o Bolsonaro, já exclui a pessoa. É muito chato, mano. A partir disso ficou muito chato. E não vai levar a lugar nenhum, né? O negócio é que não vai levar a lugar nenhum, não vai resolver nada. Tá todo mundo brigando e não vai chegar a lugar nenhum. Sim.
Mas enfim, esse é um papo muito chato. Uma pergunta que eu sempre quis fazer pra você com relação aos jovens, daí com esse lance de paquera, de relacionamentos e tal. Eu não sei, é uma impressão que eu tenho. Mas eu tenho a impressão de que os jovens daí, adolescentes, jovens por aí e tal, japoneses, que eles são mais conservadores, entre aspas. Eles são mais recatados, eles são mais tradicionais de uma forma geral. Do que a população daqui, que é uma população 100% putaria, banana e Sim. pão e circo. Isso é real ou é impressão da minha cabeça, não é real? Não, é real, é real. No Brasil é a regra dos 3 encontros, né? No primeiro encontro tem que rolar um beijo. No segundo encontro tem que rolar pelo menos uns amassos. E no terceiro encontro já vai pro motel um abraço, né? Isso se no primeiro encontro já não rolar, já. Porque aqui no Brasil tá assim, primeiro encontro já, opa, bora pro hotel, motel e é isso. Se não for, a guria fala que você é viado, que você não tá interessado, né? Já parte pra outra. Né? Então, tá bem bizarro o negócio aqui, porque tá bem assim, tipo, às vezes eu mesmo, se eu for sair com uma mina e eu falar pra mina, eu só quero conhecer você assim de primeira, não quero, sei lá, ir pro hotel ou ir pra minha casa, pra sua casa, só quero te conhecer. A mina depois é capaz dela ficar comentando com as amigas dela que acha que eu sou viado. Pois é. E aí? Já aqui não. Pode falar. Não, como que é o negócio aí? Já aqui não, cara. Pra você pegar na mão de uma menina já vai uns 3 meses, sabe? Então, que o processo é bem mais lento, as meninas são bem mais... Não sei se essa é a palavra certa, mas elas são um pouco mais recatadas. Então, pra você conseguir dar um beijo, dar um abraço, leva um tempão. Você tem que, de fato, conquistar a confiança da menina. Tanto que, geralmente, os caras desistem, né? Os caras... A grande maioria dos caras da nossa faixa de idade, assim, é solteiro porque é muito difícil, é muito chato, muito complicado conseguir uma namorada. E eu vejo isso pela reclamação dos meus colegas de trabalho, né? Que eles tentam marcar encontro, tentam marcar os negócios e nunca conseguem nada porque é um processo lento, é um processo chato. Você conquistar a menina, de fato, demora mais para você conseguir segurar na mão da menina. E nisso, geralmente, quem tá namorando, quem consegue uma namorada é o cara que tem mais iniciativa, assim, sabe? O cara que é mais desprendido, o cara que chega na mina e fala, te achei bonita, quero te dar um beijo. E são esses caras que geralmente estão namorando. Já os caras que também são mais conservadores, mais recatados, assim, são os caras que estão solteiros porque é muito difícil para eles conseguir uma namorada, alguma coisa assim. Entendi. Bom, a gente tá começando a entrar na onda das sex dolls modernas, que é tipo aquelas sex dolls que literalmente parece quase uma mulher e tal. Aí no Japão, Sim. Esses jovens solteiros que não conseguem se relacionar com as garotas porque é muito chato ou porque é difícil, sei lá. Esses jovens, eles estão apelando pra sex dolls por aí ou ainda não chegou assim com tanta força isso aí? Não chegou com tanta força assim. Um negócio que faz sucesso aqui é um negócio chamado Tenga. Já ouviu falar? Não sei. Seria tipo uma waifu 2D, alguma coisa assim? Realidade virtual? Deixa eu tentar pensar num nome assim, traduzido para português. É um masturbador. É um tipo negócio que você compra na farmácia. Diga. É um negócio que você compra na farmácia, ele é tipo um copo, sabe? Tipo um copo. E aí você usa aí pra massagear as suas partes íntimas. Entendi. Só que tipo, e vende em farmácia normal isso daí? Sim, vende em farmácia e loja de sex shop. Só que loja de sex shop você vai achar uns mais avançados, assim. Tipo, um Tenga no formato de uma xoxota de uma personagem de anime. Você vai encontrar esse negócio. Isso sim é muito popular aqui. Os caras compram mesmo e não tem vergonha de mostrar. Você vai, tipo, em casa de colega de trabalho, tá lá numa estante cheia de Tenga, e você fala, puta, esse cara curte. Esse cara curte papel preto. Caralho. Então eles ainda não chegaram muito no universo do sex dolls, até porque é um negócio muito caro, né? Acho que tá, tipo, quanto mais uns
acho que chega a uns $10.000 pra você comprar uma boneca dessas aqui. Sim. E Tenga é tipo um negócio que você paga 10 contos, você compra na farmácia e chega em casa e já bate a sua preta ali, gostosinho, com o negócio massageando e passando creme no pau. E eles estão mais nessa agora, mas ainda não pegou muito o negócio das sex dolls. Entendi. Mas quando, assim, as sex dolls, a longo prazo, elas vão diminuir o preço, porque é um bagulho ainda recente. Então Sim, eu acredito que vai diminuir o preço. Quando diminuir o preço, você acha que vai virar uma febre aí e, tipo, e simplesmente a taxa de natalidade vai despencar mais ainda aí no Japão? Você acha isso? Acho que sim. Se despencar o preço, chegar num preço camarada, vai ter gente comprando a rodo, que é muito mais fácil, né? Você precisa ir lá, conquistar a menina, esperar 3 meses pra segurar na mão dela, tá lá aquela boneca lá sentada no seu sofá, sem falar, sem reclamar, assistindo os animes que você quer assistir, jogando com você os jogos que você quer jogar. Aí você tá afim de dar uma, você só puxa a calcinha dela ali, um abraço, né? Manda ver. Então acho que ficaria popular, sim, depois de um tempo. Né, sim. Na real, eu acho que esse lance das sex dolls, eu acho que vai popularizar. Eu acredito que em grande parte assim dos países que em desenvolvimento, dos países desenvolvidos, eu acho que vai se popularizar em quase todos os países desenvolvidos, porque está acontecendo uma série de coisas no mundo inteiro, o feminismo, o globalismo, a degradação dos valores tradicionais, cada vez mais, digamos assim, betalização da população masculina, entre outras coisas que estão contribuindo, eu acredito, cada vez mais para o homem ficar assim preso a esse tipo de coisa. Eu não sei, na real, eu não diria que é uma coisa ruim. Por exemplo, um cara que tem uma sex doll e tipo ele não quer se relacionar com mulher, ele só quer ter a sex doll dele lá. Eu não acho que é algo necessariamente ruim, mas eu me pergunto se a longo prazo... Cara, eu acho que a longo prazo vai ter uma série de consequências que eu acho que não vão ser consequências boas. Eu assumo que, por exemplo, se passar, sei lá, daqui a uns 3 anos, 3, 4 anos, se eu até lá não ter conseguido nenhuma mina legal pra me relacionar, continuar com essa visão de que mulher é chato, relacionar com a maioria das mulheres é chato e blá 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 blá. Se eu continuar com essa minha visão e daqui a 3, 4 anos sex doll, o preço tiver um preço bem popular, eu falo, mano, eu vou comprar, tipo, foda-se, velho. Eu vou comprar porque, tipo... Eu não me relaciono com nenhuma mulher. Se eu ainda tiver um apetite sexual, tipo, vai ser o mais próximo que eu vou ter de, tipo, uma mulher. Então vou comprar. Foda-se. E, sei lá, cara, eu não sei, cara. Eu acho que esse lance da sex doll é um bagulho que vai revolucionar muitas coisas. Revolucionar não no sentido de causar uma revolução social e mudar o capitalismo, não nesse sentido. Mas no sentido de que vai mudar a interação homem-mulher e também mudar a interação homem-tecnologia. Vai ser um bagulho bem louco, eu prevejo. E tem umas que são muito, mas muito realistas. E já tá chegando num nível agora que eles estão colocando inteligência artificial nas sex dolls, né? Você consegue ter uma conversa, de fato, com a sex doll, né? Sim. Então, aí você leva uma mulher pra sair pra ir no cinema, assistir um filme, alguma coisa assim, aí você percebe que a mulher é meio chata, não tá muito interessada nos seus assuntos, e fala, puta, se tivesse uma sex doll seria muito melhor, né? Aí você volta pra casa, tá lá sua boneca sentada e te esperando voltar pra casa. Sim. Disposta a fazer tudo o que você quiser fazer. Exato. Você já assistiu aquele filme Her? Assisti. Então, eu acho que vai virar um bagulho mais ou menos tipo aquele filme, só que mais realista ainda. Não vai ser só tipo um software. Vai ser um bagulho real mesmo, uma boneca, literalmente, que tem inteligência artificial. Ela simplesmente vai dizer sim para todas as suas necessidades. Ela vai simular amor por você. E tipo, porra... Eu acho que, sei lá, cara, eu não sei, cara, eu entro num campo complicado, porque
Não sei, por um lado eu acho que tem seus lados ruins, mas por outro eu também acho, cara, imagina o ser humano do século XXI, um homem, que foi a vida inteira criada dentro de um quarto, o cara não sabe nem conversar com uma mulher direito, a mulher, do jeito que elas estão hoje, elas estão cada vez mais chatas, tipo, ele foi 100% criado in vitro, digamos assim, dentro de uma bolinha, e as mulheres também foram criadas dentro de uma bolinha. Nessa situação, cara, vai soar meio óbvio pra ele juntar uma grana, comprar uma sex doll e viver feliz com a sex doll e ponto, acabou. Ele vai continuar na bolha dele e ele vai conseguir alguma coisa que aparentemente ama ele, que daqui a pouco ele vai amar também. Então, cara, verdade. O futuro vai ser bem louco, cara. O futuro vai ser bem louco. Minha única preocupação é quando começarem a vender sex dolls usadas. Sabe, você comprar mais barato, você vai lá e compra uma usada, aí é meio complicado, né? Se não tiver como limpar lá dentro, é um abraço, né? Já pensou, vai surgir uma nova doença sexualmente transmissível graças a sex dolls. Aí sim seria uma puta de uma revolução, hein? Imagina só. Nossa, mano, nossa, meu Deus do céu. Mas, enfim, tem mais alguma grande diferença cultural que você tenha percebido aí do Japão pro Brasil? Mais alguma coisa sobre isso? Deixa eu pensar aqui. É que tem, aí depois que a gente desligar a conversa, eu vou pensar, puta, poderia ter falado aquilo. Mas de bate pronto, assim, não vem tão facilmente. A comida daí também é diferente pra caralho da daqui, não é? Ou não? Sim. Principalmente pelo fato daqui ser uma ilha, então para você comer coisas relacionadas a frutos do mar, peixe, essas coisas, é muito mais barato e muito mais fácil de comprar. Carne vermelha não é o forte daí, né? Não, porque é tudo importado, né? Então, consequentemente, fica tudo muito mais caro. Enquanto no Brasil é fácil, relativamente fácil, você comprar um bife, você comer com arroz, feijão e ovo, aqui já é muito mais caro, já é um prato nível bem mais acima, sabe? Em relação de você comer um salmão, por exemplo, que já no Brasil, salmão é um peixe um pouco mais caro, né? Então tipo, eu acabo... O contrário, é tipo o contrário daqui. Aqui no Brasil, carne vermelha é mais barata, já a carne branca, não de frango, mas a carne branca de peixe é mais caro. E aí é o contrário, nesse termo. Tanto que geralmente no Brasil você come peixe em época de festa, essas coisas. Você vai lá e compra um bacalhau, você vai lá e compra um peixe pra fazer um peixe assado, essas coisas, né? Aqui não, aqui eu como peixe quase sempre porque é bem barato, é bem acessível e é saudável também. Eu sinto que a minha saúde deu uma melhorada depois que eu me mudei pra cá. Eu só sinto um pouco de falta do feijão. Eu gosto muito de feijão, cara. Mas aqui não tem como comer feijão, então é sempre arroz e algum tipo de peixe, algum tipo de fruto do mar. Mas aí não vende feijão ou é muito caro? Não vende. Pra eu conseguir comprar um feijão, tem que entrar num site brasileiro que vende produtos brasileiros e comprar. E como é muito chato, eu meio que abri mão e eu fico só no arroz sem tempero mesmo. Entendi. Você gosta mais da comida daí ou da comida daqui? Dá saudade da comida daí, eu te falo aqui porque eu acho que a comida do Brasil tem muito mais substância, sabe? Você enche o prato e você consegue ficar sem comer o resto do dia, sabe? Aqui eles comem muito que nem passarinho, então é bem em quantidade bem pouca mesmo, pouquinha coisa assim, pouquinho daqui, pouquinho dali, e eles já estão satisfeitos assim, e eu sinto que às vezes eu passo fome aqui. Às vezes, por exemplo, no trabalho, às vezes não dá tempo de fazer o meu almoço pro trabalho antes de trabalhar, e eu tenho que ir no mercadinho e comprar alguma marmita, alguma coisa assim, né? E eu como a marmita daqui, passa 20 minutos eu já tô com fome de novo, já quero comer uma fruta, já quero comer alguma coisa doce, porque é muita pouca coisa, né? Então eu sinto que a comida daí satisfaz um pouco mais em relação à comida daqui, eu acho. Entendi. Aqui no Brasil é mais comida de pedreiro, aí é mais comida pro intelecto, vamos colocar assim. Sim. De certa forma. Bom, acho que até porque eles passaram por muita situação de guerra, né? Então eles estão acostumados a comer pouco, assim, porque
na Segunda Guerra Mundial, nessas épocas assim, realmente eles não tinham o que comer. Então o que tinha, eles davam muito valor. Uhum. Então acho que eles valorizam muito essa questão do alimento em si. Já o Brasil nunca passou por uma grande crise de fome, alguma coisa do tipo, então a gente come e joga comida fora e desperdiça as coisas, tá nem aí, né? Já que acho que eles valorizam muito mais o alimento em relação ao brasileiro. Entendi. Bom, tem mais alguma coisa que você quer comentar sobre isso ou podemos ir para a terceira pergunta? Vamos para a terceira pergunta. Beleza. Então, terceira e última pergunta, que eu acho que talvez seja a pergunta mais do meu interesse. Assim, tecnicamente você está morando no Oriente agora. O Japão, apesar de ser um país que está cada vez mais tendo aspectos do Ocidente, é ainda um país oriental e tal. Bom, essa ocidentalização, vou chamar assim, ocidentalização do Japão, você acha que é algo bom, que está sendo algo bom, que está sendo incorporado aí? Tipo, essa cultura mais capitalista, não sei, aí você que me diz. Essa coisa do Japão tá ficando cada vez mais ocidentalizado. Você acha que isso é algo bom ou algo ruim? Ou algo que é bom e ruim? Como que você vê isso daí? Eu sou um cara um pouco mais. Eu gosto muito de. Eu sou um cara que gosta muito de história, gosto muito de conservar o aspecto histórico de um país, todas as tradições, etc. Eu acho isso muito legal, muito bacana. E essa interferência do Ocidente no Japão tá meio que destruindo um pouco da cultura japonesa, sabe? Principalmente no idioma, eu percebo isso. Eles estão utilizando ultimamente muito palavras em inglês para expressar as coisas. Isso tá meio que matando o japonês. Para mim ajuda porque é mais fácil eu aprender as palavras novas porque eles puxam muito do inglês. Mas, assim, o idioma japonês está morrendo aos poucos porque eles estão utilizando muita coisa em inglês. Por exemplo, namorado e namorada. Em japonês é kanojo e kareshi. Só que agora eles adaptaram do inglês, eles estão usando girlfriend, boyfriend, que eles não sabem falar em inglês certinho, né? Então eles estão adaptando disso. E aos poucos isso está meio que matando o idioma. Banheiro, por exemplo, antigamente se dizia o benjo, agora eles estão usando toire, de toilette. E aí eles já puxaram meio francês também, né? E isso está meio que matando os aspectos do idioma japonês. Assim, o japonês em si, acho que é muito difícil um idoso japonês conversar com um jovem japonês, sabe? Eles meio que parecem que estão falando idiomas diferentes, porque isso está meio que morrendo. E tá acontecendo muito de japonês viajar para os Estados Unidos, viajar para a Inglaterra, o jovem japonês, né, se forma da faculdade e vai fazer um período de, sei lá, 1 ou 2 anos no exterior para aprender o inglês, aprender alemão, aprender francês, alguma coisa assim. E aí eles voltam, eles trazem para cá esses aspectos culturais do Ocidente. E é muito comum você ver uma japonesa que parece que é uma americana do Bronx, fala gíria americana, fala tipo, that's dope, man. Você vê tipo esse negócio e fala assim, pô, cara, não, peraí, você é japonesa, cara. Cadê o kimono? Cadê comer de palitinho? Mas não, a menina tá lá com o Nike dela e uma camiseta do time de basquete de, sei lá, de Los Angeles, sabe? Aí você fala, como assim, cara? É meio estranho, assim. Então essa interferência do Ocidente tá vindo forte, tá vindo pesado, e acho que daqui uns 20 anos vai meio que se perder essa cultura mais tradicional japonesa, tanto do idioma, tanto aquela questão de samurai, aquela questão de você usar um kimono, assim, eles estão absorvendo muito a cultura do Ocidente, eu acho. Entendi. Basicamente está acontecendo uma perda da identidade nacional, né? Isso. Deixa eu palavra que eu estava procurando. A identidade japonesa está meio fraca ultimamente, eu acho. Entendi. Ela é bem forte nos idosos, é bem fácil, é bem comum você ver um idoso andando na rua de kimono e aquele chinelo de pau, sabe? Já viu aquele chinelo de pau também? Sei. É bem comum você ver isso, só que daqui a um tempo esses idosos vão morrer, não tem como. E os jovens que estão aqui hoje, eles estão bem absorvidos dessa cultura do Ocidente, assim. Então, daqui uns 20, 30 anos, vai ser a cultura japonesa em si, acho que vai dar uma perdida, eu acho.
Entendi. O que é algo que eu, pelo menos, eu não sei você, mas eu, pelo menos, eu acho que é algo muito ruim, porque eu, pelo menos, Sim, eu enxergo, assim, a cultura japonesa, o pouco que eu já estudei do Japão, a moral japonesa, eu acho muito bonita, digamos assim. A sim, moral japonesa, como você própria falou, essa cultura do japonês de buscar fazer as coisas de forma metódica, de fazer as coisas do jeito certo, de ser pessoas mais reservadas, digamos assim, até no aspecto amoroso, eu acho tudo isso muito bonito, digamos assim. uhum, Mas o que eu tô percebendo, e que você também, mais do que eu, já que você mora aí, o que a gente tá percebendo é que tá virando cada vez tudo mais descartável, por assim dizer. Tá perdendo sim, verdade. esses costumes e as tradições e aquele conceito, aquele velho conceito japonês de honra. Aliás, eu não sei se isso ainda acontece aqui aí no Japão, mas pelo que eu já li, já estudei e tal, aí no Japão, até algumas décadas atrás, eles tinham uma cultura, uma tradição muito forte do conceito de honra e desonra. Então, por exemplo, um jovem que estudava pra caralho e não conseguia passar no vestibular, não conseguia entrar em alguma boa faculdade do Japão, era comum, às vezes, até o jovem cometer suicídio. Por quê? Porque era uma Sim, desonra tão grande ele não ter passado no vestibular que ele se suicidava. Não tô querendo aqui entrar no mérito de se suicídio é uma coisa boa ou não, mas eles uhum. têm, ou tinham, não sei, essa cultura assim da honra e da desonra. E isso é algo que tá cada vez mais caindo em decadência, você diria? Um pouco eu vejo disso sim. Acho que nos últimos 5 anos, eu estou aqui há 4, mas nos últimos 5 anos mais ou menos, pelo que eu converso com o pessoal daqui, entrou muito na cultura um negócio chamado Shoganai, que é meio que o foda-se, sabe? Uhum. Vou traduzir assim, a cultura do foda-se. Ah, negócio Aham. deu errado. Ah, foda-se. Está Aham. meio que entrando um pouco na cultura dos japoneses, principalmente dos mais jovens. Dá uma coisa errada? Ah, foda-se, deixa pra lá. Então eu acho que tá se perdendo um pouco, assim. Eles estão deixando um pouco de lado esse negócio de dar o seu melhor até o final e se esforçar até o final para conquistar o negócio e se preciso dar a sua vida, se você não conseguir alcançar o seu objetivo, isso está meio que se perdendo um pouco sim, por causa dessa cultura do Shogunai que tá invadindo a cabeça dos jovens, eu acho. Mas jovem igual a merda, né? Sim. Eu acho que o que vai acontecer aí no Japão é algo que já mais ou menos acontece aqui no Brasil. No Brasil, o que está acontecendo é cada vez mais ocidentalização, globalismo, sexo livre, degeneração, por aí vai. É o que tem acontecido via de regra Hum, geral, entre a população geral. E o que eu observo é que aqui no Brasil, apesar de estar se perdendo um pouco da cultura nacional, o meu irmão mesmo, ele usa, eu vivo vendo ele saindo daqui de casa com camiseta de time de basquete dos Estados Unidos, Chicago Bulls. Tipo, mano, sei. por que você não. Se for pra curtir basquete, por que você não vê o basquete daqui do Brasil? Aqui no Brasil tem time de Sim. basquete, tem jogo de basquete. Eu moro do lado quase de uma quadra onde tem jogos de Caramba. basquete da Ah, cidade, jogos assim estaduais. E eu não vejo ninguém aqui utilizando camiseta do time de basquete daqui. Ninguém tá nem aí. uhum, E, e o que eu percebo é que isso vem acontecendo a nível cada vez mais assim geral no Brasil. Acredito que também vai acontecer aí no Japão. E o sim. que eu enxergo é que assim as tradições, algo mais conservador, algo mais assim ligado assim à própria terra, à própria cultura e tal, tá meio que ficando assim cada vez mais fechado a alguns poucos grupos. Por exemplo, aqui no Sim. Brasil está fechada as igrejas ainda tem algumas igrejas, porque tem várias igrejas por aí que já aderiram à degeneração, vamos colocar assim, mas as igrejas ainda digamos assim, um ambiente de resistência de certa forma. Hum, Alguns grupos de teor nacionalista, de teor às vezes até meio afro, também tem uma certa resistência, digamos, a esse tipo de coisa, a essa ocidentalização, essa globalização e tal. Alguns grupos também ainda têm uma certa resistência à tecnologia, então, por exemplo, a gente vê uhum, aqueles grupos de pessoas aqui no Brasil que vai pra puta que pariu, forma uma comunidade na puta que pariu, em que as pessoas vivem de subsistência. Então, o que hum, existe é isso. Nas grandes cidades, basicamente, está cada vez mais globalizado o negócio e putaria, sexo e coisa fácil, descartável assim.
mas ainda tem uns pequenos centros, alguns pequenos grupos que ainda meio que permanecem, assim, tentando manter alguma coisa do passado. Eu acredito que no Japão também vai acontecer algo mais ou menos assim. No Japão ainda não tá, imagino eu que ainda não tá igual o Brasil, de tipo, como você mesmo falou, de ainda existe uma cultura de você querer conhecer a garota e leva um tempo até alguma coisa acontecer. Mas eu acredito que daqui a pouco no Japão, sei lá, daqui a uns 10 anos, 20 anos, não sei, vai estar algo mais ou menos um pouco semelhante ao Brasil. Você conhece a garota, aí pode até ser que no primeiro encontro já não role sexo, mas tipo no segundo encontro já rola, e todo mundo discutindo política e as garotas vão começar a se interessar por feminismo. Aliás, uma coisa que eu acho muito interessante, pelo menos que eu já vi alguns vídeos sobre, é que eu já vi garotas daí do Japão que foram perguntadas o que você acha sobre feminismo. Isso eu vi em uns 2 ou 3 vídeos, garotas do Japão que foram perguntadas o que você acha do feminismo, o que você pensa do seu papel como mulher na sociedade. E a garota simplesmente fala, eu não tenho interesse no feminismo, ou eu simplesmente não ligo pra isso. Eu já vi uns vídeos relatando assim. E isso daí é algo que realmente existe ainda aí, de garotas que realmente não estão nem aí para feminismo, que simplesmente seguem uma cultura mais tradicional, digamos assim? Sim, o que eu vejo é que a maioria das garotas, a preocupação delas é encontrar um bom marido e largar o emprego e ficar em casa cuidando da família, cuidando das crianças, enquanto o marido vai, trabalha, se esforça e volta para casa com dinheiro. Isso é o que eu vejo bastante daqui. Geralmente as garotas que pensam diferente são justamente essas garotas que viajam para os Estados Unidos, viajam para a Inglaterra, e elas recebem uma interferência ocidental, assim, digamos. Mas geralmente a mentalidade da japonesa normal é casar, ter filhos e ficar em casa cuidando dos filhos enquanto o marido tá no trabalho. Sim. Então acho, seguindo por esse caminho, meio difícil uma japonesa aderir ao feminismo, né? Acho meio difícil. Sim. Vamos ver, né? Eu sei lá, mas como eu disse, eu acredito que daqui a uns 10, 20 anos, quem sabe o feminismo vai começar a adentrar aí. E aí se. Tomara que não. E aí, se aí os relacionamentos já são complicados, pelo que você falou, imagina com a interferência do feminismo. Nossa, aí um abraço. Aí é homem só com sex doll e mulher lésbica, basicamente. Exato. Mesmo mulher lésbica é muito difícil ver aqui. No Brasil é comum, né? Você pega um ônibus e você vê 2 meninas abraçadas dentro do ônibus. Aqui, cara, pra você ver 2 lésbicas é muito raro. Muito raro. Entendi. Bom, Oriente e Ocidente... basicamente isso. Então a degeneração tá chegando aí, infelizmente. Aliás... cara, para com isso. Esperamos que não, mas tudo indica que uma hora ou outra vai chegar, né? Ou você acha que não? Como eles estão trazendo muita coisa de fora pra cá, pode ser que sim, mas espero que o espírito samurai prevaleça, a honra e o Bushido prevaleçam e eles não façam nada disso. Espero. Sim. Aliás, eu acho o Bushido algo muito bonito. É algo que eu tento trazer um pouco pra minha vida. Desse lance da disciplina, de você ser uma pessoa mais, assim, casta, entre aspas. Eu acho muito bonito o Bushido. E vou achar realmente uma pena se daqui a alguns anos isso daí desaparecer. Bom, acho que talvez uma última pergunta relacionada ao que a gente está falando. Já que você está morando aí numa região mais bem distante do Brasil, Oriente e tal... você enxerga que o Oriente, de uma forma geral, não somente falando do Japão, mas assim, até falando da China, de repente, falando de países mais assim orientais, você enxerga que eles estão cada vez mais aderindo ao modo de vida ocidental, ao modo de vida americano, digamos assim? Então, bastante. Principalmente na China. Na China foi onde eu senti mais isso, porque... Todo mundo tem aquela concepção de que China é um país comunista, então todo mundo se veste igual, todo mundo come igual, todo mundo fala as mesmas coisas, todo mundo pensa igual. Mas na China você vê na rua que, na verdade, todo mundo quer ter um tênis Nike, todo mundo quer comer um lanche do McDonald's, todo mundo quer comprar o último iPhone do momento.
E isso está afetando bastante a cultura deles, e é muito comum também você ver chinês que já sabe falar inglês perfeito e já viajou para não sei quantos países, etc. Isso aqui no Japão também, tanto naquele aspecto que eu comentei antes do idioma, eles estão aderindo a muitas palavras em inglês, muitas palavras em francês, alemão, e na questão de interesses também, esportes, por exemplo, é muito, muito difícil você encontrar um japonês que gosta de sumô, sabe? Um japonês que gosta de judô. Uhum. Agora, para você achar um japonês que gosta de rugby, um japonês que gosta de futebol, é muito mais fácil. Então, eles estão sugando muito a cultura, e é a questão da globalização, né? Uhum. Mas até puxando aquele negócio que você falou do seu irmão, um lado talvez positivo da globalização é que você consegue encontrar uma cultura que você se identifica bem mais, né? Uhum. Eu, por exemplo, quando eu estava no Brasil, eu não me identificava muito com a cultura do Brasil. Eu nunca fui de ouvir samba, nunca fui de ouvir pagode, ouvir rap, nunca fui de ser muito ligado em futebol, sabe? De ir em estádio assistir jogo. Nunca fui muito ligado em carnaval. Nunca fui muito um cara de festa, encher a cara e ficar dançando, e sexta-feira à noite ir com a galera no clube de música sertaneja, sabe? Então eu sempre me senti distanciado da cultura brasileira. Eu nunca me senti um verdadeiro brasileiro, sabe? Que o estrangeiro imagina do brasileiro não tem nada a ver comigo. Sempre fui um cara mais fechado, etc. Tanto que aqui no Brasil os japoneses falam: cara, você é brasileiro mesmo, porque você é muito tímido pra ser brasileiro. Eu sou o cara mais quieto, sou o cara mais na minha, sabe? E essa globalização me permitiu ver a cultura japonesa de fora e falar: pô, esse negócio aí é interessante, sabe? Igual você falou também, muito bonito o negócio do Bushido, etc. E a gente acaba se identificando mais do que com a nossa própria cultura, né? Então acho que o japonês, principalmente o jovem, ele vê a cultura de fora e ele se identifica muito mais do que aquele negócio tradicional de samurai, etc, toda a história do Japão. Ele se identifica muito mais e ele acaba aderindo aquilo mais facilmente do que aderir à cultura própria dele, do país dele, né? Então ele se identifica e ele acaba indo buscar isso ao invés de manter aquilo que já pertence a ele. Então acho que isso que a globalização está fazendo, né? Sim, até porque o modo de vida do americano, o modo de vida ocidental, digamos assim, é um modo de vida mais jovem, curtição e marca, esse tipo de coisa. É um modo de vida mais para jovem. Então, hoje em dia, como a gente tem acesso à internet, globalização e tal, o jovem é muito mais capaz dele olhar entre o estilo de vida americano e o estilo de vida japonês, que é um estilo de vida mais velho, mas assim, moralista, entre aspas. É lógico que ele vai se identificar mais com o estilo de vida americano, que é tipo, vou comprar o tênis da Nike, curtição, balada, e assim vai. Posso deixar algumas pessoas bravas? Diga, pode. Eu acho que isso acontece porque os americanos são melhores, cara. Eles fazem músicas melhores, eles fazem filmes melhores, aí a gente acaba tendo interesse por isso, sabe? Eu acho que é isso. E é por isso que também os japoneses aderem. Eles assistem um filme, sei lá, Os Vingadores da Marvel, e aí eles veem um filme de samurai, tipo Os Sete Samurais, do Akira Kurosawa, que também é um filme lindo, maravilhoso, mas eles veem os Vingadores e falam: pô, esse daí é muito mais legal, muito mais maneiro, eu gosto muito mais disso do que o filme do Akira Kurosawa de samurai dos anos 50, sabe? Então, eu acho que isso acontece também, né? Sim. Bom, a gente já vai dar 1 hora de podcast. Eu vou fazer para você uma última pergunta, pode responder rápido se você quiser. Aí no Japão, a galera jovem, ou sei lá, às vezes até além de jovem, sei lá, a galera autista muito pra anime, mangá, hentai, essas coisas? Ou tipo, ou é coisa da minha cabeça? Como eu tô trabalhando numa empresa de games, o pessoal que eu tenho contato no dia a dia, geralmente é um pessoal que gosta de anime, gosta de games, então é um pessoal bem otaku mesmo, por assim dizer, sabe? Eles têm esse interesse, de fato. Já o japonês médio que eu encontro no dia a dia, que eu encontro na rua, no máximo ele lê um mangá no trem para ir pro trabalho, no celular, ou a referência que eles têm de anime, essas coisas, é
uma coisa muito de infância, sabe? O anime que ele assistiu quando ele era criança, o game que ele jogou quando ele era criança. Então, eu acho que vai muito dessa visão que a gente tem do japonês, anime, games o tempo inteiro, igual um estrangeiro que vai pro Brasil e acha que é samba e futebol o tempo inteiro, mas não é muito disso. Você tem, é bem de nicho, sabe? Você tem aquele grupinho japonês que realmente é muito vidrado e gosta muito daquilo, mas também tem um japonês que tem outros interesses, tem o japonês que gosta de música clássica, tem o japonês que gosta de automobilismo, e aí você vai puxando os nichos. É que o que é vendido daqui para aí é aquela cultura do samurai, a cultura do sushi, a cultura do anime, dos games, mas é bem categorizado, assim. Tem os seus grupos de pessoas que têm esse tipo de interesse. Entendi. Então não é tão diferente do Brasil, que é tipo, tem os grupinhos, o grupinho dos otaku, o grupinho dos rockistas, o grupinho das feministas e por aí vai. Só que aí não tem tanto feminista, né? Não. Mas aí você vai encontrar, sei lá, o grupo dos punks, o grupo de caras que gostam de rockabilly, o grupo de caras que gostam de cinema francês, o grupo de caras que gostam de... E aqui, uma coisa boa é que se você tem interesse numa coisa... como o dinheiro permite você ter acesso a essas coisas, que no Brasil para você fazer alguma coisa é sempre muito caro, né? Você ir em uma peça de teatro, alguma coisa assim, você ir num evento, assim, sempre muito caro. Aqui não é tão caro assim, então você consegue um acesso mais fácil às coisas que você gosta. Então é muito mais fácil você entrar ou formar um grupo que gosta de alguma coisa, que gosta ou segue algum nicho, sabe? Isso facilita muito. No Brasil é muito difícil. Sei lá, se você gosta de basquete americano, é muito complicado você assistir um jogo de basquete americano. Você depende de passar na TV a cabo, alguma coisa assim, né? Aqui não, aqui você consegue reunir um grupo que de repente tem um cara que tem os DVDs e aí reúne a galera e assiste os jogos da temporada anterior, alguma coisa assim. Então tem muito disso aqui, né? Entendi. Bom, acho que é basicamente isso, Wilton. Beleza. Respondidas as 3 perguntas. Você quer falar mais alguma coisa aí sobre o Japão? Ou, sei lá, deixar um recado? Ou me fazer alguma pergunta? Sei lá. Tempo livre para você falar o que você quiser. Beleza. Uma coisa que as pessoas geralmente me perguntam: eu gosto muito do Japão, eu queria muito ir pro Japão, o que eu faço para ir pro Japão? E a minha resposta sempre é, cara, investe no idioma em primeiro lugar, aprende o japonês, vai fazer um curso, assiste anime legendado e você anota as palavrinhas depois que você aprender diferente e fica memorizando, ou então compra um mangá totalmente em japonês e tenta traduzir em japonês, mas foca no idioma, que isso vai abrir milhares de portas assim para você. Se eu não tivesse aprendido um pouco de japonês previamente antes de vir para cá, acho que eu ainda estaria trabalhando numa fábrica, ainda estaria embalando hambúrguer e sofrendo trabalho praticamente escravo. Mas o fato de eu ter estudado um pouquinho de japonês antes de vir para cá abriu muitas portas e agora estou trabalhando numa empresa de games que é relativamente grande aqui, que faz um dos maiores grupos de games aqui. E, cara, minha carreira profissional deu um salto gigante. Acho que se amanhã eu voltar pro Brasil e eu apresentar o currículo das coisas que eu fiz aqui, eu consigo um emprego legal no Brasil se eu voltar um dia, e se passar essa crise de desemprego que tá aí também, né? Mas se eu voltar um dia eu consigo um emprego legal com as coisas que eu aprendi aqui, com as coisas que eu fiz aqui. E aprender o idioma foi o que abriu portas para mim. Então foca em aprender o japonês, que se você tem o interesse de vir para cá, isso vai te trazer muitas coisas. Tem até prova que você pode fazer para você ganhar uma bolsa de estudos para vir aqui, ficar 3 anos aqui, mas tudo depende de você inicialmente aprender o idioma. E eu acho que não só o Japão, né? Qualquer país que você tem interesse de ir, seja Estados Unidos, Canadá, França, Holanda, se você focar em aprender inicialmente o idioma daquele país, muitas portas vão se abrir e você vai conseguir realizar, você vai conseguir conquistar esse sonho. Tá certo. É muito difícil de tirar o passe aí pro Japão ou não muito? É muito difícil. Eles ainda estão tentando manter o povo japonês puro, que é eixo nazista, né? Sabe como é que é? Entendi. Eles ainda estão tentando manter a raça pura, então é bem complicado. Para você vir para cá
ou intercâmbio, ou a trabalho, ou casando com uma descendente, ou casando com uma japonesa original, aí você consegue vir, mas é muito complicado. Tenho fé de que algum dia ainda vou conseguir minha japonesinha tradicionalista e vou morar aí no Japão. Tenho fé. Eu te indicaria não fazer isso, mas... Não, eu tô zoando. Mas não seria de todo mal, sei lá, conhecer uma japonesinha da hora, bonitinha, e de repente casar com ela, eu ir pra lá, pra ir, quer dizer, sei lá. Enfim. Que não seja descendente. Vem pra cá e conhece uma aqui, que eu acho que vai ser melhor. Provavelmente. Bom, mas enfim. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso aí. Então... Qualquer dúvida, só deixa nos comentários aí, a gente grava uma parte 2, sei lá. Beleza. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do podcast, especialmente pro pessoal que sonha com o Japão, pensa no Japão, sei lá. Eu também gosto da cultura japonesa. E qualquer dúvida, postem aí nos comentários. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do podcast do Wilton, se alguém quiser conhecer. Ele é dono do Todo Dia Podcast, como ele falou no início. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Até a próxima. Beijos, abraços e falou.